Capítulo 135 O desfecho. Eu, Kioran. Lucas gargalhava enquanto o corredor se tremia, os iluminados pareciam não ter o que fazer e tudo parecia ir para um fim. Tragam todos para perto de mim, eu vou usar um campo de aura e nos proteger, disse Carlos. Eu fui o primeiro a ser pego por Kayla, os outros foram sendo carregados por Arus. Kayla passou a ajudá-lo quando já tinha me deixado ao lado de Carlos. Os titãs já estavam quase morrendo novamente, não haviam tido seus efeitos reduzidos. Arus parou olhando Sami, parecia pensar se deveria ou não ajudar ela. Como eu não podia falar, só podia ficar olhando. Kayla então entrou na frente dele e a agarrou, senti um alívio quando ela foi trazida. Mentalmente agradeci Kayla por aquilo. Arus ficou parado ainda pensando. Todos fomos surpreendidos quando um braço humano saiu da parede e agarrou a cabeça de Lucas, que parou de rir. Lucas foi levantado no ar sem nenhum problema enquanto Taurus saía dos escombros da paredes. Taurus estava sem seu armamento, estava usando apenas os uniformes padrões dos iluminados de quando chegaram antes de conjurar o armamento. Impossível! Você devia estar virando pedra! Gritou Lucas, se debatendo nas mãos de Taurus. Sem as mãos de Lucas no chão, as raízes sumiram e o corredor parou de tremer. Então, sobre os gritos, a cabeça de Lucas foi esmagada na grande mão de Taurus. Os gritos acabaram e os braços pararam de reagir. O corpo de Lucas ficou inerte na mão de Taurus, que o soltou como se fosse um monte de bosta. Depois sacudiu a mão, fazendo os restos do que sobrou da cabeça dele e sangue voarem na parede e no chão. Muito bem, Taurus, não esperava menos de você, disse Arus, que permanecia calmo. Se aproximou do corpo e retirou as luvas, descobrindo o anel que continuava brilhando, e começou a estudá-lo ainda nas mãos de Lucas. Carlos caminhou até sua parceira deitada e levou uma das mãos para a máscara dela. Se eu retirasse sua máscara agora, você ainda cumpriria sua palavra? Perguntou Carlos, debochando da própria aliada. Ela chegou a mover a cabeça, se virando para ele. Carlos ficou sério, soltou a máscara e passou a mão no cabelo dela. É brincadeira. Em seguida ele se voltou para Arus. Então esse é um daqueles anéis que corrompem a alma e todo aquele blá blá blá? Perguntou Carlos do lado de Arus. Com certeza, existe um grande poder nesse anel, concordou Arus. Também posso sentir, não é por menos que esse cara nos deu algum trabalho. Acha que pode usar para salvar os outros? Eu espero que removendo o anel do dedo dele os titãs voltem ao normal, supôs Arus, e assim o fez. Retirou o anel que não parava de brilhar, depois soltou a mão de Lucas, que voltou a cair no chão. Arus olhou o anel mais de perto com cuidado junto com Carlos. Kayla estava agarrada comigo sem se importar. Ela estava em pé por trás de mim com as mãos sobre minha cabeça, me deixando encostado às pernas dela. Os efeitos começaram a passar e logo senti minhas mãos e pés funcionando de novo. Eu e os outros titãs nos levantamos, isso incluía Felícia. O que exatamente essa coisa fazia com os titãs? Perguntou Arus, olhando Carlos de lado. Os dois ainda olhavam o anel na mão dele. Não posso dizer com clareza, mas acho que petrificava a aura. Nós titãs somos muito dependentes do nosso poder, então acabamos nos tornando inúteis. Como Taurus é um pouco diferente, ainda conseguiu reagir mesmo sem o poder titã, explicou Carlos. Você se sente melhor? Perguntou Kayla do meu lado, me fazendo se virar e olhá-la. Ela parecia mais bem-humorada e boazinha do que do costume. Voltei a olhar para o anel, estava preocupado se os iluminados iriam querer usá-lo.
Tudo aquilo tinha acontecido por causa daquele anel em mãos erradas e eu não queria ter o mesmo problema de novo. Arus fez ele sumir guardando na aura antes que eu pudesse pensar em dizer qualquer coisa. Kyoran-sama chegou do meu lado, apenas me olhou e já me abraçou em seguida com força. Eu a abracei de volta, meu coração ainda estava em pedaços. Não importa o que eu fizesse, o que eu pensasse, Lara sempre vinha nos meus pensamentos. O móvel ficou irreconhecível, todo destroçado no canto da parede. Todos nós seguimos para o corredor mais largo depois da falsa parede. Os titãs já estavam podendo caminhar, já tinham suas forças de volta, alguns carregavam os corpos dos titãs aliados mortos. Sami seguia segurando minha mão, ela ainda estava tentando me confortar. Kayla vinha logo atrás de olho em nós. Arus e Carlos seguiam na frente conversando algo que não dei atenção. Felícia e Taurus eram os últimos de trás. Eu não estava aguentando, sentia meu coração sangrar a cada segundo sobre aquela agonia insuportável. Eu não entendia como tão pouco tempo com essa mulher fez meu coração em pedaços ao perdê-la. Desculpe, Sami, disse e soltei a mão dela. Alguns titãs e ela se viraram quando me viram dar as costas e ir na direção de Kayla, que ficou surpresa quando parei na frente dela. Carlos e Arus pararam e se viraram para nós, todos pararam. Você pode fazer isso passar, não pode? Faz essa dor passar. Eu estou pedindo, disse para Kayla. Não esperei ela responder, avancei em seus lábios roubando um beijo. Quando a beijei uma vez eu esqueci até que estava vivo. Não foi diferente agora. Ela entendeu o meu pedido e irradiou sua sensualidade sobre mim, tomando parte dos meus pensamentos e desejos. Se não houvesse público, eu com certeza faria muito mais do que somente beijá-la. Ainda que eu a beijasse tão intensamente, querendo mais e mais, eu ainda tinha o controle da situação, eu ainda podia parar ou continuar sobre meu próprio desejo. Minhas mãos corriam por cima de sua bunda, de suas costas, bagunçando e apertando suas roupas. Ela não se importava, eu sabia. Com Ina morta, os iluminados não iam se importar se eu ficasse com Kayla. Na verdade, isso era um bom sinal a eles. Vocês querem ficar sozinhos? Podem nos acompanhar depois? Perguntou Arus e isso nos fez parar. Kayla mal conseguia respirar, eu e ela estávamos babando. Limpei a boca antes de responder. Desculpe, vamos voltar agora, disse-me virando e soltando ela. Ela pareceu um pouco desapontada, mesmo assim se virou e sorriu. Ela sentia que sem Ina agora eu seria dela. Ela estava enganada, só tinha usado para aplacar um pouco daquela dor. Tinha funcionado, só não sei por quanto tempo.